Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Cíntia e Paulinho, nós somos do ECC, a gente fez o encontro da Vila Operária de Assis em 2015. E o motivo da gente estar aqui hoje reunido é para conversar um pouquinho sobre o mês de maio e o terço, né? Todos nós sabemos que o mês de maio ele é dedicado de forma especial a nossa mãe Maria, né? E de modo mais especial ainda, agora neste ano de 2021, o Papa Francisco nos faz um convite muito particular. Ele emitiu uma carta em que ele pede para a gente intensificar, né, a nossa devoção à Virgem Maria e rezar o terço em casa, em família, de forma diária. Ele diz assim num trecho da sua carta. Depois a gente vai deixar na descrição do vídeo o local onde você pode encontrar essa carta. Ele traz algumas orações também e ali vai estar então essas informações. Mas eu vou destacar só um pedacinho. Por isso, pensei propor-vos a todos que volteis a descobrir a beleza de rezar o terço em casa no mês de maio. Podeis fazê-lo juntos ou individualmente. Decidi vós de acordo com as situações, valorizando ambas as possibilidades. Seja como for, há um segredo para bem o fazer: a simplicidade. E é fácil encontrar, mesmo na internet, bons esquemas para seguir na sua recitação. Esse é apenas um trecho dessa carta em que o Papa deixa claro para nós que o importante é rezar o terço. Dependendo da situação da família, a gente não consegue, às vezes questão de horário, rotina apertada, durante a pandemia, né, isso tem se agravado, as famílias não conseguem estar reunidas para fazer isso. Então, que seja individualmente. Aqui ele deixa clara a valorização dessa prática, independente de ser em família, em casal ou individualmente. E que o mais importante é a simplicidade, né? A gente se deixar levar por esse momento tão importante, por essa proximidade com a mãe, que nos eleva até o Pai, né? Até Jesus, nos leva até Jesus e abre as portas para nós, tá? E junto com essa carta, o Papa traz duas orações à Nossa Senhora. E é tão bonito porque ele diz assim: eu mesmo as rezarei no mês de maio, unido espiritualmente convosco. Junto-as a esta carta, para que assim fique à disposição de todos. Então, rezando o terço diariamente no mês de maio, essa é a proposta do Papa, um pedido, né, do nosso querido Papa, e a gente vai estar em comunhão com ele junto a essas orações. Então, para essa conversa de hoje, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o terço, a origem do terço, como bem rezá-lo. Lá na minha família a gente reza o terço desde sempre, né? Sempre vi meus pais rezando e sempre teve muita coisa escrita sobre Maria lá em casa e a minha mãe sempre leu bastante, praticou bastante. Então lá a gente cresceu vendo a importância e a beleza e o poder da oração à Nossa Senhora. Várias orações. Entre elas, a oração do terço, né? Eu tenho meu tercinho azulzinho aqui, né? Aqueles mais baratinho que tem. Esse terço eu ganhei do Padre Félix quando eu fiz a minha primeira comunhão, lá na Capela Imaculada, que pertence à Vila Operária, né? Já há muitos anos. E eu guardei esse terço da minha primeira comunhão até hoje, pretendo tê-lo para sempre. E é nele que eu faço a minha oração do terço, ou quando a gente faz a nossa oração aqui em família. Aí às vezes você pergunta, nossa, mas o terço é uma tradição tão forte, né, para os católicos, mas por quê? Da onde que vem? Por que que Nossa Senhora tem tantos adeptos assim, né, entre os católicos? Né? O terço é uma oração muito antiga. É, a gente tem registros de que mais ou menos no ano 800, né, mais ou menos 800 depois do nascimento de Cristo, nos mosteiros, os frades, os monges
tinham por costume fazer a oração do saltério. Eles faziam a leitura ou a recitação dos salmos. E a gente sabe, né, que na Bíblia a gente tem 150 salmos. A maioria da população naquela época não sabia ler e não conhecia os salmos. Então eles não poderiam fazer o saltério como os religiosos faziam. Então iniciou-se o costume de, ao invés de recitar os 150 salmos, os leigos recitavam 150 Pai Nossos, ou 150 Ave Marias, né? E também outros tipos de orações, outros tipos de devoções, mas sempre no número de 150, que era referente ao número de salmos da Bíblia. Com o passar do tempo, foi se difundindo essa prática entre os católicos, até que por volta de 1214, Nossa Senhora apareceu para São Domingos, e nessa aparição ela disse para ele que a oração do saltério angelical, conforme diz a história, né, foi esse termo que ela utilizou, era uma arma muito poderosa contra os inimigos do homem, né, contra aqueles que lutavam para que o homem não fosse temente a Deus e não pertencesse a Deus. Então ela disse que a oração do saltério, principalmente o saltério dirigido a ela, seria de grande importância e de grande valor na luta contra o mal, né? E com o passar do tempo, essas 150 Ave-Marias, elas foram se sistematizando e passamos a contemplar, junto das Ave-Marias, a história da vida terrena de Jesus, né? E depois a sua paixão, a sua morte e depois a sua vida gloriosa, depois da sua ressurreição. Então a gente pensa, fala, mas os católicos são cristãos, eles creem em Jesus como Salvador da humanidade, mas o terço é uma oração que só reza a Ave Maria, e Maria não é a Salvadora, né? Mas a gente faz um julgamento meio que enganado nesse sentido, porque a oração da Ave Maria é uma oração cristocêntrica, né? Não há como chegar a Jesus sem passar antes por Maria. No meio da oração da Ave Maria, a gente fala de Jesus, né? Bendito o fruto do teu ventre, Jesus, né? Então Maria é nossa intercessora. Ela pede por nós. Ela vai até Jesus e clama a Ele por cada um de nós. E depois, em outras aparições de Maria, no decorrer da nossa história, ela foi falando mais vezes da oração da Ave Maria. Ela disse que cada Ave Maria era uma rosa que a gente estava oferecendo para ela, e que se a gente rezasse o rosário inteiro, que era 150 Ave Marias, né, seria como se a gente estivesse oferecendo uma coroa de rosas para ela. Então, com o passar do tempo, a gente foi contemplando a cada 10 Ave Marias um mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, no início, a igreja dividiu o terço em 3 mistérios. Os mistérios gozosos, de quando Jesus nasceu, de antes de Jesus nascer, quando ele nasceu e quando ele era criança. Os mistérios dolorosos, de quando Jesus já tinha sido preso e depois condenado à morte, todo o sofrimento dele e a morte dele. E, por fim, os mistérios gloriosos, falando da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus ao céu, né? E depois também a Assunção de Maria, a vinda do Espírito Santo, a Assunção de Maria e a coroação de Maria. A Assunção de Maria e a coroação de Maria são dogmas da Igreja Católica. Isso não está escrito na Bíblia, mas com o passar dos anos, com a devoção e as orações e a luz do Espírito Santo, né, os papas proclamaram esses dogmas da Igreja Católica, né? Maria foi assunta ao céu em corpo e depois foi coroada como rainha do céu e da terra e como intercessora de todos nós, seus filhos. Então, por que o terço chama terço? Porque um terço, né, temos um terço aqui, ele possui
50 Ave-Marias, divididos em 5 grupos de 10. Olha, 50 Ave-Marias é a mesma coisa de pegar 150 e dividir por 3. 50 mais 50 mais 50, a gente vai ter 150 Ave-Marias. Então, rezar um grupo de mistérios, por exemplo, vamos rezar os mistérios gozosos. No primeiro mistério, a gente contempla a anunciação do arcanjo Gabriel a Maria de que ela seria a mãe de Jesus, 10 Ave-Marias. No segundo mistério, contemplamos a visitação que Maria fez à sua prima Isabel, mãe de João Batista, mais 10 Ave-Marias. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus numa gruta em Belém, mais 10 Ave-Marias. No quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus ainda bebê, a apresentação dele no templo, feito por sua mãe e por seu pai, mais 10 Ave-Marias. E no quinto mistério gozoso, contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo. Jesus já era maior, tinha de 10 a 12 anos de idade, havia uma festa religiosa, Maria e José foram participar dessa festa, essa festa durou alguns dias, e na hora de voltar para casa, eles viram que, junto com a caravana deles, Jesus não estava. E eles voltaram até no templo em busca de Jesus e encontraram Jesus no meio dos doutores da lei, conversando sobre as coisas de Deus. E os doutores da lei ficaram maravilhados com a sabedoria daquela criança. Então, 50 Ave-Marias. Depois, vamos direto para os mistérios dolorosos, mais 50, e por fim os mistérios gloriosos, mais 50. Fechamos 150, que é o antigo saltério, os 150 salmos. Então, por isso que a gente chama um grupo de mistérios de terço, porque ele era a terça parte do rosário, que era 150 Ave-Marias. Mas, em 2002, o Papa João Paulo II, hoje santo, São João Paulo II, ele sugeriu da gente incluir mais um grupo de mistérios no rosário. Porque ele via que a gente falava da infância, contemplava a infância de Jesus, contemplava já o sofrimento de Jesus e depois contemplava a vida gloriosa de Jesus. E ele viu que faltava um trecho importante a ser contemplado, que era a vida pública de Jesus. Foi quando então ele sugeriu que nós incluíssemos no terço os mistérios luminosos, que esses mistérios contemplassem aquele período que Jesus passou aqui na Terra e que ele começou a trabalhar, começou a fazer aquilo para o qual ele veio, Então, no primeiro mistério luminoso, a gente contempla o batismo de Jesus por seu primo João Batista, no Rio Jordão. O segundo mistério, nós contemplamos o primeiro milagre que Jesus realizou nas bodas de Caná, transformando água em vinho. Lembrando que quando ele fez esse milagre, ele ainda não tinha iniciado a sua pregação, o anúncio do reino de Deus. Então, depois do primeiro milagre, nós temos o terceiro mistério, que é o início da vida pública de Jesus, quando ele começa a anunciar que é filho de Deus e que os homens têm que se converter e acreditar nele, porque só ele era o caminho, a verdade e a vida. Esse é o terceiro mistério luminoso. No quarto mistério, nós contemplamos a transfiguração de Jesus no alto do Monte Tabor, quando ele sobe no monte para orar, junto com 2 discípulos, e no meio da sua oração ele se transfigura, e aparecem junto dele Moisés e Elias, e até os discípulos dele falam nessa passagem da Bíblia que vão construir uma tenda para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E no quinto mistério luminoso nós contemplamos a instituição da Eucaristia, a última ceia de Jesus, quando ele estava reunido com os apóstolos, depois dele ter lavado os pés de todos os apóstolos, ele ergueu o pão, partiu e pediu para que isso fosse repetido em memória dele. Ergueu o vinho e depois também o repartiu e pediu para que isso também fosse feito em memória dele, representando o seu corpo e o seu sangue. Então, mais 5 mistérios luminosos. E aí, o São João Paulo II fechou o ciclo. A gente começa o rosário com o anúncio do arcanjo Gabriel a Maria, de que ela seria a mãe de Jesus. Depois vamos até a adolescência de Jesus, quando termina os mistérios gozosos. Partimos para o batismo de Jesus e a sua vida pública, nos mistérios luminosos, encerrando com a última ceia. E depois que encerra a última ceia,
Para onde que Jesus vai com seus discípulos? Ele vai para o Horto das Oliveiras para rezar, porque ele sabe que está chegando a hora dele. E é quando ele, acho que se eu não me engano, apenas no Evangelho de Lucas que fala isso, é quando ele passa por um momento de muita agonia e chega inclusive a suar sangue. Esse é o primeiro mistério doloroso, né? Então, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Depois, a flagelação de Jesus, segundo mistério. Terceiro mistério, a coroação de espinhos de Jesus. Quarto mistério doloroso, Jesus carregando a cruz até o Calvário. E o quinto mistério doloroso, a crucificação e a morte de Jesus. E, para encerrar os mistérios, né, do Rosário, os gloriosos. No primeiro a gente contempla a ressurreição de Jesus, quando ele vence a morte e renasce e mostra para os seus discípulos que ele vive, né? O segundo mistério glorioso contemplamos a sua ascensão aos céus, quando Jesus, depois de 40 dias da sua ressurreição, ele sobe aos céus também. Tem essa passagem nos evangelhos de Jesus subindo aos céus, pedindo para que os discípulos se mantivessem firmes e dizendo que ele estaria com os discípulos todos os dias até o fim dos tempos. No terceiro mistério glorioso, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo. Jesus já tinha subido, estava Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo em constante oração e veio o Espírito Santo sobre todos, capacitando, dando a eles a inteligência para que pudessem levar os ensinamentos de Jesus adiante. Temos várias imagens desse momento, né? Várias pinturas com Maria e os apóstolos cheios de línguas de fogo em cima das cabeças deles. Né? No quarto mistério glorioso contemplamos a assunção de Maria aos céus, levada pelos anjos, porque ela não tem poder de, por si própria, ser elevada aos céus. Então também temos várias imagens de Maria sendo levada pelos anjos aos céus. Né? Tem-se a crença de que o corpo de Maria não se corrompeu, ela não morreu e seu espírito foi para o céu. Não, ela foi levada de corpo e alma para o céu. Né? E o quinto mistério glorioso com a coroação de Nossa Senhora e intercessora de cada um de nós, seus filhos. Então, o terço é isso, não é difícil de rezar, ele não tem muito segredo. A gente, antes de rezar o terço, a gente pega aqui na cruz, faz o sinal da cruz e reza a oração do creio, né? Nós aqui em casa costumamos oferecer, fazer os pedidos, fazer os agradecimentos depois do creio. Tem gente que faz o oferecimento antes do creio. Não tem regra certa, não tem certo e errado. Né? Cada um faz do jeito que E tem a que própria gostar. oração, o oferecimento do terço. Dentro do estudo, da orientação da reza do terço, já tem uma oração pronta, que é o oferecimento do terço, que faz um pedido genérico, né? Sobre a nação, sobre o país, e a gente pode fazer os nossos, né? Geralmente a gente tem as nossas intenções, a gente dedica a um momento específico. Então, nesse caso, a gente tem muitas pessoas, a gente tem conhecimento de que estão rezando o terço diariamente pelo fim da pandemia, né? Muitos casais que a gente conhece têm feito essa intenção de rezar o terço ou coletivamente em seus grupos, ou mesmo que o casal ou o próprio, né, a própria pessoa individualmente rezar pelo fim da pandemia. Aí só lembrando de falar, que eu tinha esquecido de dizer, apesar de hoje a gente ter passado de 200 Ave-Marias, de 150 Ave-Marias para 200, então o certo seria a gente falar que está rezando no quarto, porque agora 50 Ave-Marias passou a ser um quarto, né, das 200. Não, a tradição manteve o nome, a gente continua chamando esse grupo de 50 Ave-Marias de terço, embora hoje existam 4 mistérios com 50 Ave-Marias em cada, né? Mas prosseguindo, depois do oferecimento do terço, a gente reza na primeira bolinha aqui um Pai Nosso, né? E 3 Ave-Marias em honra à Santíssima Trindade. Uma em honra ao Pai, uma em honra ao Filho e uma em honra ao Espírito Santo. E depois a gente reza o Glória. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A partir daí a gente inicia a contemplação da vida de Jesus, né? A gente fala sobre o primeiro mistério, seja ele gozoso, luminoso, glorioso ou doloroso. Rezamos um primeiro Pai Nosso
E depois rezamos 10 Ave-Marias, né? Passamos para o segundo mistério. Assim que a gente termina a 10ª Ave Maria, rezamos um Glória, né? A gente tem a tradição, principalmente aqui na região do Brasil que a gente mora, né? Aqui no Sudeste, de depois do Glória a gente rezar ao meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, que foi um pedido que Nossa Senhora fez nas suas aparições em Fátima, né? Também temos o costume de rezar ao Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, que foi outro pedido que Nossa Senhora fez quando ela apareceu para os 3 pastores na França, né? Que ficou conhecido como Nossa Senhora das Graças, né? Mas é obrigatório? Eu tenho que saber essas orações de cor? Esse ao meu Jesus, esse Maria concebida sem pecado? Não, não é obrigatório. Se você souber rezar o Pai Nosso e as Ave Marias, você já vai estar rezando um terço maravilhoso. Conforme disse o Papa Francisco, a principal característica do terço é a simplicidade e a devoção de coração, né? Então, se você souber, você reza ao meu Jesus. Se você souber, você reza ao Maria concebida sem pecado. Pode rezar outras coisas, pode pedir, né? Jesus manso e humilde de coração, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, todos os anjos, todos os santos. Pode rezar o que você quiser, é um momento de devoção e é um momento seu, com Jesus e com Maria. Tá? Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Mas se você não quiser, rezou o Pai Nosso, rezou as 10 Ave Marias, rezou o Glória, seu terço está perfeito. Você vai passar para o segundo mistério, mais um Pai Nosso e mais 10 Ave Marias. Terceiro mistério, mesma coisa, um Pai Nosso, 10 Ave Marias e o Glória, né? Quarto mistério, um Pai Nosso, 10 Ave Marias e o Glória. E o quinto mistério, um Pai Nosso, 10 Ave Marias e o Glória. Encerrou 5 mistérios, a gente costuma fazer um agradecimento. Existe uma oração pronta do agradecimento. É obrigado a saber? Não, não precisa. Não. Se você não rezar essa oração pronta do agradecimento, não vai ter problema nenhum. O seu terço não vai ficar valendo menos, né? E aí você encerra com a Salve Rainha, depois desse agradecimento. E tá feito o seu terço. Não tem motivo para não rezar, é muito gostoso. Com o passar do tempo, a gente aprende a contemplar mais os momentos do terço. A meditar os mistérios, né? Por que a gente chama aquele mistério ali? Então, vamos contemplar a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo. Enquanto você faz a oração das 10 Ave Marias, vai meditando nesse mistério, né? E aí, essa é a meditação do terço. Então, durante a oração, você medita esse mistério específico. Depois vai para o outro e para o outro. E para uma organização, existe a organização dos dias. Então, os mistérios gozosos são a orientação a rezarmos segunda e sábado. O mistério luminoso, na quinta-feira. Mistérios dolorosos, terça e sexta. E os gloriosos, quarta e domingo. Então, nós temos um mistério sugerido por dia, né? Também você pode fazer adaptação, se quiser seguir a sequência ali da infância, da vida pública, da morte de Jesus e depois da sua glória, né? Existem, até eu tô aqui, no celular, um aplicativo, não dá para ver direito. Não dá para ver. Mas fica muito claro. Mas é um aplicativo, tem vários. Então, baixei no celular, você tem sempre ali, porque às vezes a gente não lembra qual é o mistério. Então, é fácil, tem toda a orientação, é muito prático. E aqui em casa, a gente passou a incluir os filhos na oração, porque ter um momento, só nós dois, ou mesmo que individualmente, de qualidade, de introspecção e de espiritualidade, está difícil com 2 crianças pequenas. Então, a gente resolveu incluí-los na oração. E hoje é até engraçado, eles acompanham bem. Meu filho de 10 anos, ele já sabe, ele entra no rodízio de mistério, cada um reza um mistério, ele entra no rodízio, ele puxa o terço. E assim, é um momento em família e eles já vão conhecendo também a estrutura e vai ficando na memória, assim como ficou na do Paulinho quando ele era criança. Então, uma sugestão para quem tem filho pequeno, incluir
às vezes a gente tem que saber como lidar com a situação, chamar atenção, tal, mas eles entram e a gente tem feito isso, pelo menos semanalmente, com as crianças. Ah, e da onde vocês tiraram essas informações? Vocês aprenderam com seus pais? Foi passado? É lógico que sim, né? Mas nós temos fontes, documentos escritos que ensinam essas coisas que a gente disse aqui nesse vídeo e muitas outras coisas a respeito de Nossa Senhora, né? Nós temos um santo da nossa igreja, São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele é o grande estudioso de Nossa Senhora, um grande devoto de Nossa Senhora. E ele escreveu um livro, ele nasceu em 1600 e alguma coisa e faleceu em 1700 e pouco. Então ele escreveu O Segredo do Rosário, O Segredo de Maria, e o principal livro dele sobre Maria é o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Esse livro inspirou muitos santos que vieram depois de São Luís Maria, e inspirou muitos papas, né? Leão XIII, Pio XII, São João XXIII, Paulo VI e também João Paulo II, né? A encíclica que João Paulo II escreveu a respeito dos mistérios luminosos, que se chama Rosarium Virginis Mariae, foi sob a inspiração dos escritos de São Luís Maria Grignon de Montfort, tá? Então, na descrição do vídeo a gente vai deixar os nomes de todas as encíclicas, de todas as cartas apostólicas, dos papas que eles escreveram a respeito de Maria, e todas elas foram depois desse tratado que São Luís Maria escreveu, ou seja, né, todos eles inspirados, né, não com certeza, isso não estou dizendo com certeza, mas todos eles inspirados um pouco no ensinamento que São Luís Maria acabou deixando com esse tratado, né, da verdadeira devoção à Virgem Maria. Então vamos deixar os nomes dos livros também aqui na descrição, para depois você pesquisar, poder ir atrás e poder ler e aprender e assim gostando também cada vez mais de agradar a Nossa Senhora, entregando rosas para ela com Ave Marias e com tantas outras orações a Maria, né, que nós temos. Tá certo? Era essa mensagem que a gente tinha para passar para vocês. A gente espera que vocês garrem no terço de vocês aí em casa, juntem a família. O horário terço em família produz milagres. O horário terço com os filhos reunidos em família produz milagres. E a gente vai estar acatando esse pedido, né, tão querido do Papa, especial nesse momento, e a gente vai estar em sintonia, não só com ele, mas toda a Igreja Católica, né, toda a comunidade orando o terço diariamente e celebrando essa devoção a Maria e orando pelo fim da pandemia. Amém? Muito obrigada, Deus abençoe todos Deus vocês. abençoe, fiquem com Deus.